Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com, na verdade, não com o desenvolvimento, mas com a parte de publicação, né? A terceira parte dessa minissérie de publicação para a loja. E eu queria mostrar aqui como que funciona, né, a parte do ambiente da Play Store, né? No caso para Android. Esse processo aqui, ele é bem burocrático, eu diria. Ele demora um pouco. Então eu vou pular as partes que são tipo, para preencher os dados e tudo mais. Uma vez que eu acesso, né, o console, eu sou redirecionado para essa tela aqui, né? Então lembrando que o Google Play, ele é um serviço em que você precisa pagar uma taxa, né, de $25. É vinculado à sua conta do Google. E uma vez que você tem acesso, né, configurada a conta e tudo mais, você tem acesso ao Play Console, ele abre essa tela aqui em que você precisa configurar o seu app, né? No meu caso, eu havia configurado inicialmente a versão inicial do app, né, que é a Dev Caio Finance App. Aí eu percebi que tá com esse Finance App que eu renomeei. Então, esse aqui seria a primeira versão, ela está em draft. Aí, como não tem como deletar, ela vai ficar aqui por enquanto. Mas qual que seria o processo, né? Criar um app. Nesse caso, eu coloco o nome do app aqui. Posso selecionar o idioma padrão, né? Vou dizer que ele é um app gratuito. Vou confirmar aqui essas opções. E vou criar o app. E aqui no caso, na parte, né, de geração do código, deixa eu acessar aqui o projeto Finance App Code. Eu tenho que fazer o code não, né? É o Android Studio. Deixa eu abrir aqui o Android Studio rapidão. Eu fiz algumas mudanças aqui no projeto, né? Nesse caso, deixa eu ver aqui no log. Eu configurei, formatei alguns detalhes, né? Fiz um fix e tal. Atualizei algumas informações de propriedade dos arquivos de assinatura. E aqui a gente precisa fazer a geração, né, do arquivo que a gente vai subir para a loja. Nesse caso é o App Bundle, né? Então a gente já tem esse arquivo, mas se você não viu, a gente precisa relembrar, seria o Flutter Build App Bundle, né? E aí você passaria aqui o Dart Define from file env, ou utilizaria o Dart Define que já tem aqui configurado nesse projeto para ele poder configurar esse endpoint, né? Então eu poderia fazer dessa forma aqui, Dart Define GraphQL endpoint. Que eu fiz aqui. Eu tava no functions, né? Que eu tava configurando o functions aqui. Aí exatamente ele vai gerar esse app bundle. Uma vez que eu faço essa geração, eu vou lá pro meu ambiente aqui do Play Console e ele tem algumas áreas aqui que eu posso começar a trabalhar, né? Vocês vão ver aqui, ó, que tem uma parte de testes, a configuração do app, a opção aqui de release, e estão todos com cadeado aqui, ó, tá vendo? Significa que eu tenho algumas tarefas para fazer antes, né? Então eu posso primeiro, se eu quiser configurar o meu app, então ele tem aqui um questionário bem extenso sobre propriedades, né, da aplicação. Lembrando que é ideal que você tenha uma política, né, de privacidade, alguns recursos. Então, eu geralmente utilizo, vocês podem procurar
policy, privacy policy generator. Para fazer essa geração, eu usei esse term ali que faz essa geração automática, mas tem várias ferramentas aqui que vocês podem fazer essa geração, né, de política de privacidade, termos de uso. É bem padronizado, né? É uma regra, teoricamente, é mais essa parte jurídica, né, para você ter um respaldo legal em relação ao seu aplicativo, às suas políticas de privacidade. E isso é sempre verificado na hora de subir o app, né? Então tem que ter. Aqui, ó, na hora de fazer o setup de política, você pode ter o seu site, né? Ou você pode subir. Deixa eu ver onde é que tá isso aqui agora. Aqui, eu acho que tá aqui. Vou abrir pasta. Onde é que tá esse negócio? Tá. Deve estar pra cá. Projetos. Finance App. Eu já fiz, né? Esses arquivos já estão todos aqui. Eu coloquei no Drive mesmo. Então eu posso simplesmente copiar aqui esse link. Copiar o link que já está público. Se não tiver, eu tenho que compartilhar aqui. Deixa eu só pegar aqui. Esse é o EULA, que é o End User Agreement. Tem o Privacy Policy aqui. Deixa eu pegar esse link aqui. Já tá. E tem o termo de usuário, né? Ou termo de serviço, também conhecido como termo de serviço. Deixa eu copiar desse cara aqui. E coloco aqui. Pode ser o link da sua empresa, né? O seu link, o seu endereço da internet /privacy. Ou pode ser um arquivo que seja acessível, né? Pela equipe lá que vai avaliar o app. E aí você salva e volta. Sempre é nesse padrão. Clica, salva e volta. Eu vou avançar aqui o vídeo para vocês verem depois, né? Mas é bem simples esse questionário, é mais assim, tipo, você vai ter que configurar as funcionalidades do seu app, verificar quais são os acessos e tudo mais. E aí eu volto aqui para mostrar rapidamente como que funciona ou como está configurado esse app aqui, tá? Já volto. Tá, depois de ter feito aquelas configurações, né? Adicionei aqui o idioma, as configurações em inglês e em português. No caso aqui, deixa eu só confirmar aqui uma informação. Aqui tá o ícone, feature graphic, beleza. E em português eu acho que eu fiz a mesma coisa. Deixa eu só confirmar aqui. Nesse caso, pode ser tudo em inglês aqui. Provavelmente vai dar algum problema, mas a gente vai descobrir isso no futuro. Então, depois de configurar toda a parte do aplicativo, eu venho aqui nessa área aqui de releases. E eu tenho duas opções, né? A de teste, né? E a de produção. Nessa aqui de teste, é caso eu queira configurar uma lista, né, de testers sem necessariamente publicar o app na loja. Ele vai me gerar, né, um link de teste interno ou de teste aberto ou de teste fechado. Então tem essas várias opções aqui. Eu vou fazer direto aqui na parte de produção. Então tá aqui, Release Dashboard, Releases, Countries and Regions, né? Que são as configurações que tem aqui. Eu vou criar uma nova release. E eu vou pedir aqui, eu vou pegar o arquivo que eu gerei lá no Android Studio, né? Que é esse aqui. Deixa eu ver aqui. Ele vai abrir esse arquivo aqui, essa pasta. Aí eu venho aqui e arrasto. Oxe. Ele tem que escolher primeiro essa chave aqui, né? Então, nesse caso, eu vou escolher essa chave automática, né? Do próprio ambiente aqui do console. E após ele fazer essa geração automática, né?
eu posso subir o arquivo, que é aquele arquivo que eu acabei de gerar. Nesse caso, esse ARP aqui. Então eu venho aqui e arrasto para cá. Uma vez que ele identificar, né? Ou se ele identificasse que tivesse algum problema, ele já ia mostrar aqui mesmo, se tivesse faltando alguma coisa. E uma vez que ele identificar, ele já pega os dados do próprio pacote, né? Por exemplo, a versão. Se tiver alguma nota de versão, ele já coloca aqui. Acho que ele está dizendo que... já sei o que aconteceu. Essa modificação, né, que eu fiz lá no app, eu fiz na outra branch. Estava na branch do Windows. Então eu tenho que primeiro fazer um git pull origin, porque eu tive que mudar para o Linux, né? Git pull origin. E eu fiz algumas mudanças lá Essas mudanças eu ainda não importei, ó, que é justamente o nome do projeto. Eu alterei de Finance App para Finance. Então tem essas alterações aqui, né? Deixa eu ver agora. Vou ter que fazer de novo a geração do build, né? App Bundle. Gerou aqui. Eu tenho que ir lá naquela pasta de novo e arrastar para cá. Acredito eu que agora ele vai identificar, né? Enquanto ele identifica, eu vou pegar aqui e atualizar essa informação que são as notas de release, né? Vou colocar aqui. E aí ele pega aqui as informações, né? A versão, coloca aqui. E aqui essa release note é o que aparece na loja lá. Uma vez que eu configuro isso, eu venho aqui para esse next. Bora ver o que tem de erro aqui. Your app targets. You must declare the use of advertise ID. Então bora lá, né? Does your app use advertising? Não. Salvar. Voltar. O que é que tem aqui mais? Ok. Next. Bora ver onde é que ele indica para resolver esse problema. App Availability. Ele pede pra gente ir aqui na página adicionar Countries and Regions. E aí a gente adiciona os lugares, né? Então vem aqui em Brasil. Cadê o Brasil? Brasil. E só, né? Vou colocar o S aqui, talvez. Estados. Vou colocar todos logo. Se der algum problema, a gente resolve depois. Então vai estar disponível em todos os países. E agora a gente vem aqui no Release Overview de novo. Production, tá ok. Bora ver o que tem aqui. Next. Ele tá dizendo que tem um warning aqui, que é no caso, como tem código nativo, pede para enviar o debug symbols. Mas eu não vou fazer isso agora. Então tá aqui. Save.
E aqui a gente tem, né, na parte de Publishing Overview, algumas informações antes de enviar para review, né? E a gente clica aqui em enviar 15 mudanças para review. Ele dá um tempo, um prazo, né, que é de 7 dias para fazer todo esse processo. E a gente pode mandar. A gente enviou aqui para revisão, né? No caso, a versão 1. E aqui está em review. Agora é esperar, né, a loja, ou nesse caso o Google, fazer a revisão e consequente publicação do app. Não tem muito mais do que isso. Vocês viram que é um processo bem burocrático, tem uma documentação bem completa, né, sobre essa parte aqui de como configurar e tal, e está disponível em português também. Basta alterar aqui essa documentação para PT que ele vai atualizar para português, né? Esse vídeo ele foi mais para mostrar, né, como funciona e como encontrar algumas coisas, mas uma vez que vocês tiverem acesso a essas informações, vocês vão ver que é mais simples do que parece, né? É muito burocrático, eu confesso, porque tem muito detalhe, né? E às vezes um detalhe desses pode fazer com que o seu app seja rejeitado. Por exemplo, eu acredito que pode ser rejeitado porque eu não coloquei instruções, né, para quem for avaliar o app configurar a conta. Apesar de ter lá o app de forma bem simplificada, você criar ou fazer login, né? Então, teoricamente, se a pessoa vai avaliar pela primeira vez, ela provavelmente vai criar uma conta. Então, é dessa forma que a gente basicamente pode entender, né, esse processo. Uma vez que esse app for publicado, a gente vai ter acesso a alguns dados, né, de estatísticas, alguns dados aqui relacionados a essa release, né? Por exemplo, quantos aplicativos ou quantas instâncias foram instaladas, quantos crashes, né, foram registrados, fechamento por causa de erros e tudo mais. Tem aqui a parte de reviews, ó, de quem avaliou a app, instalações e desinstalações. Então, essa é a área de gerenciamento do seu app, digamos assim, né? E tá aqui. A gente tem agora o Finance publicar, teoricamente enviado para review. E a gente se encontra nos próximos vídeos para ver qual o futuro do nosso app. Beleza? Até!